Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É um prazer estar aqui com os irmãos nesta noite. Segunda vez que eu e meu esposo estamos aqui. Nós estivemos aqui no aniversário da igreja, ganhamos aquele bolo de pote de abacaxi com coco, de chocolate, que coisa maravilhosa. Aquilo não é daqui, aquilo é divino, né? Muito bom, foi uma noite muito especial, aquela noite, e fiquei muito feliz de ver a forma como a igreja nos recebeu. Nós estávamos aqui no meio da multidão, mas tanta gente veio nos cumprimentar, e com tanto sorriso, foram tantos sorrisos. Pastor Elias, fomos até convidados a participar de uma célula. Não sei nada da célula, mas sei que ela reúne aqui. Aí vocês sabem qual é, porque um casal muito bonito, simpático, chegou para nós, nos convidando para participar da célula. Eu falei, opa, esse pessoal aqui, os líderes estão afiados, né? Não deixa escapar ninguém. Já me pegaram na primeira noite. E foi uma alegria estar aqui com os irmãos, senti uma igreja muito receptiva, uma igreja viva. E ficamos com muita saudade da nossa igreja lá em Campos dos Goitacazes, a Igreja Batista da Graça, onde a gente esteve por 13 anos. O templo lá é do tamanho desse templo aqui. E quando vocês começaram a cantar o hino da maravilhosa graça, meu esposo logo me cutucou, porque a gente cantava muito esse hino lá. É uma alegria estar aqui com vocês. Estou muito grata a Deus. Quero agradecer muito ao pastor Elias pela confiança. Agradecer ao pastor Elias pela confiança, pela oportunidade. Muito obrigada. Me deu bastante trabalho, viu? Fiquei bastante angustiada. Que você fica assim diante de Deus numa angústia santa, até Deus te dizer o que você vai pregar para o povo, né? Mas é o que eu mais gosto de fazer na minha vida. Quero também parabenizar todas as mães, que são minhas amigas de ministério, de maternidade. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Eu quero apresentar para vocês o meu esposo, que é uma prova do grande amor e do cuidado de Deus comigo. Gostaria que o Haroldo ficasse de pé. Esse é o meu esposo. Pode sentar. E a minha filha linda que está comigo nessa noite, pode ficar de pé também. Dia das Mães, ela fez essa graça, né, de vir comigo. O nome dela é Esther, pode sentar-se. Eu tenho também um filho mais novo, que é casado com a Lara. Eu tive a bênção, o privilégio de batizar a minha nora. Ela se converteu na minha igreja e acabou casando com meu filho, né? E agora me deram também uma netinha. Irmãos, eu estou feliz demais de estar aqui. Feliz por estar na igreja do pastor Elias. Pastor Elias, eu tenho percebido como ele é benquisto na nossa Associação Batista da Grande Curitiba. E é a igreja do nosso presidente, né? É uma honra para mim, uma alegria muito grande. Espero que vocês orem muito pelo seu pastor. Eu estava lá no dia da posse, e eu vi a festa que a igreja fez, os irmãos que estavam lá. E quando os irmãos fizeram aquela festa, eu pensei assim, igual a minha igreja da graça lá em Campos. Um povo livre para adorar. Que Deus abençoe os irmãos no cuidado com o seu pastor, no cuidado com a Cris, que eu tive também o privilégio de conhecer, e que os irmãos possam ser muito abençoados aqui e abençoar o seu pastor para continuar abençoando os batistas da Grande Curitiba. Vamos à palavra? Gosto muito de falar, mas tenho uma responsabilidade grande aqui nesta noite. O tema que me foi proposto foi criando filhos em tempos difíceis. Deus abençoe a igreja pela iniciativa de enfatizar o mês da família, de trabalhar com as famílias. A palavra de Deus nos diz, irmãos, lá no Salmo 127, verso 3, que os filhos são herança do Senhor. Veja bem, existe um destaque muito forte nos filhos como uma bênção divina, são herança do Senhor. Isso para destacar, para acordar em nós a importância de criar os nossos filhos e de educar os nossos filhos. O que se deve fazer com uma herança? Os filhos são herança do Senhor. Se você recebe uma herança, você faz o que com uma herança? Deixa ela embora pelo ralo? Acabou? O que você faz com uma herança? A gente investe naquela herança. A gente quer ver aquela herança multiplicar. Nós queremos que aquela herança cresça. Nós entendemos aquela herança como uma preciosidade. E a Bíblia nos mostra que os nossos filhos, eles vieram de Deus para nós. Eles são uma herança que Deus nos dá. Logo, investir
na educação dos nossos filhos, para que eles cresçam, não só fisicamente, mas para que se tornem servos do Senhor e cidadãos honrados, é algo importantíssimo que nós precisamos continuar a pensar. E quando a gente pensa em criar filhos em tempos difíceis, eu me pergunto, e fiquei muito tempo me perguntando, enquanto eu estudava, enquanto eu orava, em algum tempo foi fácil criar filhos? Será que em algum tempo foi fácil? Sabe, criar filhos nunca foi uma tarefa fácil. Criar filhos nunca foi uma tarefa simples. Eles não têm um botãozinho onde você vai regular o que eles devem pensar, o que eles devem fazer. Não, eles vão ter uma personalidade própria, eles vão ter vontade própria. Não existe pai e mãe que nunca erraram com seus filhos. Pai perfeito, só o nosso Pai Celestial. Então, eu quero convidar você a acalmar o seu coração. Se eu paro hoje e olho para trás, eu vejo que eu errei com meus filhos. E vale a pena uma reunião de família, onde você possa expor o seu pecado, sua falha e pedir perdão. Não existe pai e mãe perfeitos. Perfeito só o nosso Pai que está no céu. Sempre foi difícil criar filhos. Foi difícil no tempo dos meus bisavós, foi difícil no tempo dos meus avós, foi difícil no tempo dos meus pais, foi difícil para mim, e não vai ser fácil para o meu filho e a minha nora criarem a Helena, que hoje tem 1 mês e 21 dias. É ilusão a gente achar que em algum tempo foi fácil criar filhos. Sempre foi difícil criar e educar filhos. Cada época trouxe consigo os seus desafios. Mas, de fato, a impressão que nós temos, e pode ser que não seja somente uma impressão, mas uma verdade, é que hoje está mais difícil criar filho do que nos tempos passados. E ainda, que nos tempos futuros, vai ser muito mais difícil, cada vez mais difícil, criar filhos. Antigamente era mais fácil. Mas, na verdade, antigamente, era mais difícil manter vivo. Não tinha antibiótico, não tinha vacina, não tinha infraestrutura. Essa não é a nossa dificuldade hoje. Hoje, a nossa dificuldade é formar indivíduos, é formar homens e mulheres de valores. Nós não estamos mais num tempo em que os valores foram esquecidos. Estamos em um tempo em que valores éticos, morais, bíblicos, já nem existem mais para muitos casais, para muitas famílias. Hoje está difícil formar um indivíduo dentro da vontade de Deus, dentro do plano de Deus. Os pais hoje enfrentam situações que os pais deles não enfrentaram na época da sua criação. E os pais devem ter a consciência dos desafios desta época. Precisamos ter consciência dos desafios desta época. Poderíamos enumerar agora vários desafios que os pais enfrentam hoje para criar os seus filhos. Mas veja bem, ainda que a gente enumere esses desafios, não seria suficiente. Não seria suficiente. É muito importante termos, como pais, principalmente vocês que têm filhos ainda criança, a convicção de que os tempos mudaram. A modernidade veio, passou, a pós-modernidade está aí, muita coisa mudou, mas a palavra do Senhor jamais mudou. Pode colocar para a gente o slide. Eu corri, deixei você para trás? Acho que sim, né? Pode colocar aí, Marcos 13, 31. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não vão passar. A irmã falou isso aqui enquanto estava ministrando. As coisas mudam, mas o nosso Deus nunca muda. O que a gente tem que entender é que a Bíblia é a mesma do tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós, ela é a mesma para hoje. A Bíblia não é um livro ultrapassado. A Bíblia é um livro atual. Ela diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Se isso foi lido lá em 1830, era hoje lá. Mas se a gente lê aqui, é hoje aqui. A Bíblia é a mesma para todo o tempo. O nosso manual de vida,
a nossa regra de fé e prática continua sendo a Bíblia Sagrada. O segredo, irmãos, se é que há um segredo, porque criar filho é depender da misericórdia de Deus, mas o segredo é criarmos os nossos filhos à luz da Bíblia. E será que dá para viver a Bíblia hoje? Tudo mudou tanto, dá para a gente viver a Bíblia hoje? É possível criar filhos de acordo com a palavra de Deus hoje? Irmãos, é mais do que possível, é urgente. É urgente. Eu confesso para você que algumas vezes, na clínica psicológica, eu fico meio encurralada, sabe? Porque eu ouço cada situação que eu vejo que Jesus resolveria. Que só Jesus pode resolver. Mas ali eu não sou a pastora. Há situações que só Jesus resolve. E não há situação que Jesus não possa resolver. Não há coração duro demais para o nosso Deus. Não há problema grande demais para o nosso Deus. No entanto, vou dizer uma coisa aos irmãos, sem conhecer bem a igreja. Conviver com as mudanças desse tempo e com todas as mudanças e permanecer na palavra de Deus, quero dizer, criar filhos nos dias de hoje, com todas as vozes que eles ouvem, com todos os estímulos, criar filhos dentro da palavra de Deus, permanecer na palavra, e futuramente ver os seus filhos criando outros filhos na palavra, não é para qualquer um. Me desculpem a franqueza, não quero ser indelicada. O que eu quero dizer é que não é para qualquer crente. Porque existem crentes e crentes. Isso não é quem vai salvar a geração, quem vai salvar o seu filho, não é qualquer crente. Eu não estou falando membro de igreja. Não é ser membro da igreja. Não é crente turista, que vem na igreja só o dia que não faz muito frio, ou que só vem na igreja o dia que o seu time não está jogando. Não é esse crente que vai conseguir salvar seus filhos dessa geração aí, das ciladas deste mundo. É para crente genuíno, é para crente sério. A família que vai conseguir criar os seus filhos dentro da palavra de Deus e ver fruto no futuro, é a família que for composta de um casal sério com Deus, um casal convicto com Deus, um casal que leva Deus a sério, um casal temente a Deus, que coloca Deus em primeiro lugar. Porque o cristão genuíno, que ama Jesus, ele aperfeiçoa a sua fé através do trabalho de Deus realizado na igreja local. A gente pode servir a Deus fora da igreja? Pode. Mas o meio mais eficaz de servir a Deus é através da igreja. A igreja é composta por famílias. E as famílias, o que tem trazido para a igreja? O que é que a sua família traz para a igreja? A gente não pode vir à igreja só querendo receber. Culto tem muito mais a ver com dar do que receber. Nós cultuamos a Deus, agradamos a Deus. Viemos aqui para dar algo ao Senhor. O Senhor nos abençoa, nós nos alimentamos, saímos daqui fortalecidos para uma semana nova. Mas nós também precisamos saber o que estamos trazendo para a igreja, o que estamos dando para essa sociedade. Cristãos sem comprometimento com Deus, sem comprometimento com a sua palavra, sem comprometimento com a sua igreja, pode sofrer muito e poderá ter muitas decepções na criação dos seus filhos. Criar filhos não é brincadeira. Criar filhos é coisa muito séria e é uma bênção quando nós entendemos que eles são um presente de Deus para nós, uma herança de Deus para nós, e Deus confiou a nós aquele bebezinho. E o que virá a ser esse menino? O que virá a ser essa menina? Irmãos, eles chegam limpinhos, não tem nada, não conhecem gosto de nada, sabor de nada, eles não pensam a respeito de nada. Nós é que vamos dar conteúdo a essa criança. O nosso texto para hoje é Provérbios capítulo 22, verso 6. O texto já está escrito aqui para mim e vai estar aí na tela para você. Mas eu quero orar mais uma vez antes de ler o texto sagrado. Amém?
Quem está ligado, diga aleluia. Quem está acordadão mesmo, diga glória a Deus. Então tá bom, vamos orar. Pai, te louvamos, te adoramos, te amamos. Muito obrigada pela tua graça, pelo teu amor, pela tua paciência, pela tua misericórdia. Muito obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Obrigada, Deus, pela vida dessa igreja, do seu pastor. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Pai, eu só posso transmitir o que o Senhor colocou no meu coração, nada mais. Mas eu sei que o Senhor quer abençoar a tua igreja. Por isso eu peço ao Senhor. O Senhor conhece cada vida que aqui está. O Senhor conhece como está o lar de cada irmão aqui. Eu peço ao Senhor que toque, que quebrante o coração de todos os pais aqui presentes e dos filhos também. E que o Senhor opere pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Pesquisando, eu descobri que Provérbios era usado para educar crianças de classe alta na prática da vida. Provérbios nos ensina a viver. Os jovens, antigamente, no tempo bíblico, eles deviam ser sábios, não só inteligentes. Então, eles eram ensinados exatamente na leitura dos provérbios, para que pudessem alcançar sabedoria. E pensando em criar filhos em tempos difíceis, eu quero, em primeiro lugar, destacar para os irmãos que, além de criar filhos, nós precisamos educar os filhos. Além de criar, é preciso educar. É preciso ensinar. O texto diz: ensina a criança. Crianças precisam de orientação. Não deixa ficar adolescente, não. Ensina a criança. Sabe quem tem a faca e o queijo na mão hoje? Quem tem filho na fase infantil. Vocês ainda podem socorrer. Vocês ainda podem salvar. Ensina a criança. Crianças precisam de orientação. Uma criança sem orientação se perde. Um adolescente sem orientação se perde. Um jovem, ainda que jovem, sem orientação, ele também pode se perder. O texto diz: ensina. Ensina você que é pai. Ensina você que é mãe. Ensina os seus filhos. Ensine, é o que o texto está mandando. E no hebraico, ensinar quer dizer consagrar-se totalmente à formação de algo ou de alguém. Puxa, nunca pensei nisso. Pais consagrados à educação cristã dos seus filhos. Eu nunca pensei dessa forma, que é necessário uma consagração de vida diante de Deus. Senhor, eu me consagro à formação do meu filho, a ensinar o meu filho, a educar o meu filho. Sabe, educar não é entretenimento. Educar não é evitar desconforto. É isso que tem muita mãe e pai que não está entendendo hoje. Há pais que colocam filhos no mundo e não deixando passar fome, tendo estudo, tendo roupa, eles acham que está bom. Mas não é isso, o papel do pai não é só esse. Não é só criar, mas é ensinar. É ensinar os filhos. Sabe, na minha época, quando eu tinha meus filhos pequenos, quando as crianças ficavam enjoadinhas, o que a gente fazia? A gente parava o que estava fazendo e ia dar atenção à criança. E aí a gente mudava a criança de posição, a gente via se ela estava querendo água, se ela está precisando usar o banheiro, por que ela está enjoada, o que ela está querendo. Nós investíamos uma atenção especial à criança naquela hora. Se estava no templo, será que ela não está muito tempo no ambiente de adultos? Nós estamos exigindo demais dela aqui. Era uma conversa, havia uma interação. Mas hoje, quando a criança fica enjoada, dá o tablet na mão dela que ela dá sossego para a gente. E eu não estou dizendo que não é para dar, que não pode dar o tablet. O que eu quero dizer é que nós estamos terceirizando para as redes sociais o tempo de educação dos nossos filhos. E o tempo que a gente pega uma criança e vai ver o que ela quer. É um momento da gente ensinar ela. É um momento de interação. É um momento de estarmos com ela. Criar filhos na era do iPad é um desafio constante, irmãos. Mas a presença preciosa, a presença atenciosa, o amor, são alicerces fundamentais que não podem ser substituídos. O tablet não vai dar esse amor para o seu filho.
O tablet não vai dar essa atenção para os seus filhos. Nós estamos vivendo uma sobrecarga de tarefas e com uma necessidade muito grande de equilibrar amor com disciplina, amor com limites e o impacto da tecnologia e das redes sociais. Por isso, a palavra de Deus é: ensine, mas ensine vivendo. Ensine sendo. Ensine fazendo. Só tem autoridade espiritual para ensinar quem vive o que vai ser ensinado. Por exemplo, ensine para os seus filhos as palavrinhas mágicas. Quem é professor aí conhece as palavrinhas mágicas. Eu alfabetizei muitos anos, sou professora. Trabalhei com crianças muito tempo. Ensinar para os seus filhos: com licença, por favor, muito obrigada, me desculpe, sim senhor, sim senhora. Ensinem as palavrinhas mágicas para os seus filhos. Mas que tal ensinar isso para os filhos no relacionamento conjugal? Os filhos vendo o relacionamento dos pais. Tem intimidade, mas tem educação. Com licença, me desculpe, por favor. Ensine para os seus filhos a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, 5 a 7, irmãos, educação, fineza e carinho não faz mal nenhum ao relacionamento conjugal. Só abençoa e os filhos aprendem. Você vê uma criança que é criada em uma casa que tem um vocabulário muito fraco, muito limitado. E vê uma criança que é criada em um lar onde os pais estudaram e eles têm um bom vocabulário, um vocabulário rico e de nível. É uma coisa mais linda. A criança pequenininha usando um vocabulário adequado a pessoas de bem. As crianças aprendem conosco. Lá em Deuteronômio 6, 5 a 7, quem está ligado, diga glória a Deus. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Aí depois diz assim: estas palavras que eu te ordeno, quais palavras? Essa. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força. Essas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, ou andando pelo caminho, deitando-te ou levantando-te. Você percebe que o texto está dizendo para ele: em todo tempo, em todo lugar. É de um modo formal. Eu sou do tempo do culto doméstico. Se você achar antiquado, não precisa nem usar esse nome. Mas você precisa ter culto com seus filhos. Tem que parar uma horinha, nem que seja de um modo informal, não sei, mas é preciso ensinar a Bíblia para o filho. Mas aquele momento em que o filho vai dirigir o culto na sua casa, e várias vezes ele vai imitar o pastor, ou ele vai ministrar o louvor e ele vai imitar aquele irmão, aquela irmã do louvor. Mas ter momento de culto pode ser de um modo formal. Paramos aqui para uma reunião de família. Está acontecendo isso na nossa casa e vamos colocar diante de Deus. Ou pode ser de um modo informal. Você pode estar passeando, você pode estar lavando o carro, mas está educando seu filho. Você pode estar lavando o carro e você pode estar falando para o seu filho coisas que ele nunca vai esquecer. Eu me lembro de coisas que meu pai falou comigo sentadinha na calçada da nossa casa, que eu nunca mais me esqueci. Até porque a época que ele foi criado, ele era muito ignorante para falar aquelas coisas para mim. Foi muita vantagem. Eu fiquei encantada do meu pai falar aquelas coisas para mim, porque ele foi criado numa outra época. Eu conheço uma família, hoje os filhos estão casados, que eles lutavam contra o tempo. Os horários não batiam, mas tinha um horário que eles ficavam juntos. Era quando eles iam todos para o centro da cidade, e as crianças os meninos iam ficar na escola, o pai ia trabalhar, a mãe ia trabalhar. E sabe o que eles fizeram? Esse era o horário do culto. Eles faziam o culto no carro, de casa até chegar no destino das crianças, na escola. E sempre tinha um que ia dirigir o culto. Irmãos, nós precisamos focar, nós precisamos nos interessar em estar com os nossos filhos, com tempo de qualidade, e ensinando a palavra para os nossos filhos. Me lembro que uma vez, quando meu filho era pequenininho, nós caminhávamos em uma rua lá da cidade de Campos, chamada Rua Alberto Torres. E eu ia conversando com ele, um homem passou e deu uma tragada no cigarro, e a fumaça veio toda em cima da gente. Foi um momento em que eu olhei para ele olhou para mim, e eu pude falar para ele sobre o cigarro. E ele fez o comentário dele, e eu fui explicar para ele.
como que o cigarro era prejudicial à saúde. E continuamos a caminhar nisso, fomos chegando perto da faculdade de medicina da cidade. E aí desceu da faculdade um homem todo de branco, sapato branco, cigarro no dedo. E aí o meu filho falou assim, olha lá, mãe, aquele lá é médico? Eu falei, é médico, filho, ele é professor da faculdade de medicina. E aí meu filho pequenininho falou assim, como é que pode, mãe? Um médico ser tão burro, fumar. Sabe o que eu quero dizer para você? É que a gente tem que aproveitar quando está andando pelo caminho, ou quando está sentado em volta da mesa. Mas se você não tiver tempo para ficar com seu filho, você não vai poder ensinar. Você chegou cansado em casa, seu filho está assistindo um programa de televisão. Aí você pega, muda o canal da televisão, a criança está chorando, contrariada, e você está parecendo mais criança do que ela, né? Era melhor você dizer, agora eu vou aproveitar para entrar no mundinho do meu filho, saber como foi a escola hoje, se ele está bem. Eu quero ver outro programa, mas eu vou aproveitar esse tempo com ele, para eu poder ficar perto dele e conversar com ele. Que o Senhor possa dar sabedoria a cada um de nós. Os valores éticos e morais, irmãos, precisam ser ensinados. Olha, tudo pode ter mudado, mas os princípios da palavra de Deus são eternos. E nós precisamos ensiná-los aos nossos filhos. Eu tenho lembrança, não sei se Esther lembra, quando nós morávamos no interior de Minas Gerais, e eu deitava na cama deles com eles, colocava o versículo bíblico escrito em faixas feitas de papel A4, fazia faixinhas e tiras de papel e colocava o versículo colado lá na porta. E aí a gente ia decorar o versículo. Falava não sei quantas mil vezes de olho aberto, depois fechava o olho, depois eu ia lá e tirava uma palavra. E aí eles tinham que falar o versículo sem aquela palavra estar escrita. Depois eu tirava 2 faixinhas, tirava 2 palavras, até que eles falavam o versículo todo. E quem decorasse o versículo ganhava bombom, ganhava um monte de coisa. Sabe, irmãos, coisa boa. Coisa boa. A gente estudar a Bíblia. E aí o versículo que foi decorado ficava colocado lá na parede. No final, era porta no meio, parede de um lado, parede de outro. Não tinha mais onde colocar versículo bíblico. De tantos versículos bíblicos. Esse foi um tempo que eu não perdi. Esse foi um tempo precioso que eu ganhei, que eu investi na vida dos meus filhos. Sabe, tem muita gente que acha que a Bíblia é escrita com o único propósito de salvar nossa alma do inferno, nos apresentar Jesus, salvar nossa alma do inferno e nos levar para o céu. É bem verdade que essa é a maior finalidade, que as pessoas conheçam o amor de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, a Bíblia não é só lá para o céu. A Bíblia não é só para nos preparar para o céu. Irmãos queridos, a Bíblia é para nós sabermos viver aqui na terra. A oração de Jesus foi, assim na terra como no céu. A Bíblia é para nós vivermos uma vida plena aqui neste mundo. A vida abundante não é só para quando a gente for para o céu. É possível viver vida abundante aqui hoje? Irmãos, o homem natural não vai acreditar nisso. Mas o homem espiritual entende as coisas do Espírito. É possível viver, sim, o céu na terra, apesar do que está nesse mundo. Porque a palavra está inculcada na tua mente. A palavra está no teu coração. E você está sempre lembrando da palavra de Deus. E aí, estão falando tantas coisas, mas você crê no que está na Bíblia. Eu dizia para a minha igreja lá em Campos, leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Pense Bíblia. Fale Bíblia, viva a Bíblia, pregue Bíblia. Nós não podemos deixar, irmãos, a palavra de Deus fora da educação dos nossos filhos. É muito bom ver um filho realizar-se profissionalmente. É muito bom você dizer, meu filho está emancipado. Meu filho cresceu, se formou, hoje ele se sustenta. É muito bom ter um filho doutor, mas vale muito mais ter um filho servo do Senhor, fiel a Deus e pessoa limpa de caráter. Sabe qual é o modelo de homem que a Bíblia apresenta? A Bíblia apresenta um modelo de homem. O que é ser homem? Quando Pilatos foi entregar Jesus, ele disse, eis o homem. E aí Jesus apareceu. Ele é o homem que tem que ser modelo para você, pai. Para a felicidade do teu filho, para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, independente da época em que a criança nasceu, há princípios, valores bíblicos, éticos e morais, que não podem ser deixados de lado,
que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Amém? Administre o tempo de modo que você possa estar junto com o seu filho. Mas não vai fazer com seu filho um momento bíblico chato. Faça um momento lúdico. Olha, a quantidade de material para criança hoje é muito grande, cresceu muito isso. Cada dia tem uma coisa nova para você ensinar a Bíblia para a criança. Sabe o que é que falta? Presença do pai, presença da mãe, consciência dos pais. É dizer, Senhor, esse filho é para a tua glória. Essa filha é para a tua glória. É valorizar o momento em que o pastor apresenta a criança a Deus aqui no templo. Depois ser verdadeiro diante de Deus. Platão, o filósofo, ele disse, não deverá gerar filhos quem não quer dar-se ao trabalho de criá-los e educá-los. Segundo lugar, quero dizer para você que criar filhos em tempo difícil, eu disse para você que além de criar, a gente tem que educar, mas eu também acho que é muito importante a gente pensar que a gente precisa educar com amor e com limites. Com amor e com limites. Irmãos, muito amor, muito amor. Muito carinho, muito amor, muita compreensão e limites. Seja um pai legal, seja uma mãe legal. Muito amor, muita atenção, muito carinho, mas rédea curta. Cuidado com toda essa modernidade que você vê aí. É preciso disciplina, e disciplinar não é bater. Disciplinar é ensinar, determinando até onde se pode ir. Eu sou do tempo que filho tinha hora para chegar em casa. Interessante que eu tinha hora para chegar em casa. E eu fazia questão de chegar sempre 10 minutos antes. Meu horário de chegar em casa era 22 horas. E aí aquela turma da igreja, aquela garotada da igreja, muitos garotos, muitas meninas, os meninos iam deixando nós meninas em casa. E aí quando eu entrava na minha casa, aí eles iam para deixar as outras meninas em casa. Eu desfrutei de ser membro de uma mesma igreja muitos anos e ter feito muitos amigos na minha adolescência e juventude. E eu ia na porta do quarto dos meus pais, batia e dizia assim, faltam 10 para as 10, já cheguei, só para ganhar crédito. Chegava sempre 10 minutos antes. Mas hoje, cada um chega a hora que quer, pai não sabe onde o filho está. O que é isso, irmãos? Nós precisamos corrigir, nós precisamos conversar. Quem diz que criança pode tudo? Criança não pode tudo, não. Nós precisamos colocar limites nas nossas crianças, enquanto adultos que somos. É necessário impor limites, preparando a criança para a vida. Quem está ligado, diga glória a Deus. Irmãos, limites, amor e limite, vai fazer da criança uma pessoa que aceita ouvir não futuramente. A vida não vai ser legal com ela. Ela vai receber muitos nãos na vida. Ela vai ter frustrações. Então, não livre seus filhos da adversidade, mas seja parceiro. Ensine seu filho a vencer aquela adversidade. Seu filho precisa aprender a ouvir não. Filhos não podem subordinar os pais. Nunca vou esquecer a vergonha que se passou em um culto, em uma casa. E estava aquele círculo de irmãos assim, num espaço grande, do lado de fora da casa do irmão. E a menina resolve pegar uma gaiola. E veio para o meio do círculo onde o culto acontecia. E ela começou a girar a gaiola. Aquela gaiola quase batia no rosto dos irmãos, né? E ela girava a gaiola. E aí o pai vai tentar. Aí a mãe faz sinal para o pai faz sinal para a mãe. E eu estou olhando aquilo ali e falei, isso não vai dar certo. E eu pensando, por que não tiraram essa gaiola da mão dessa criança ainda? Não estou entendendo, estão com medo da criança. E aí a mãe tenta, mas passa vergonha, porque ela leva gaiolada. Aí vai o pai. Aí o pai também não consegue pegar, porque a criança diz não, a criança dispara. Irmãos, tem pai e mãe sendo mandado por criança de menos de 6 anos de idade. Você nunca viu a cena da criança com o celular para trás, gritando, dando chute no pai e da mãe, e o pai e a mãe disfarçando, porque não consegue tirar um celular da mão de uma criança? Irmãos, os pais não podem ser subordinados aos filhos. Quem manda na sua casa é você. Você sabe o que quer dizer subordinado no latim? Subordinado no latim quer dizer estar debaixo de uma ordem. Debaixo de uma ordem, quer dizer obedecer a ordem. Filho não pode ser insubordinado. Tem que ser subordinado, estar debaixo de uma ordem. É possível exercer autoridade sem autoritarismo. Tenham pulso firmes, pais. Eu não sei quantos aqui são os pais.
Os adultos dentro da casa são vocês, não são as crianças. Mas tem família que está sofrendo uma epidemia de adolescência, porque você não sabe quem é mais imaturo, se é o pai, se é a mãe ou se é a criança. Aliás, tem um monte de casa onde o pai é mais imaturo do que o filho. Há famílias que parecem que estão sofrendo essa epidemia. Adultos que não amadureceram, homens que casaram, que não deixaram as coisas de menino, continuam falando como menino. As coisas não podem ser do jeito que as crianças querem. Não é assim, ela não manda na sua casa. A criança que não tem pai e mãe, que dá limite, ela cresce insegura. Mas ela sente segurança quando ela tem pai e mãe que dão rotina para ela. Tem hora de acordar, tem hora para brincar, vai brincar até tal hora, depois vai tomar banho, agora vamos almoçar. E aí tem hora de ir para a escola, tem hora para dormir, tem hora para tudo. Mas tem um momento também que a gente decora um versículo bíblico, em que a gente vai orar pela nossa igreja, pelo aquele irmão da igreja que está doente. Irmãos, insiram seus filhos na igreja. Olha, cria seu filho como ratinho de igreja. Sabe o que é isso? O primeiro que chega, o último que sai. Se é que sai. Crie seu filho amando a igreja. Criar filho hoje não é fácil, mas uma boa rotina, uma casa organizada, isso pode ajudar muito. Na minha prática de clínica psicológica, eu atendi mulheres que estavam vivendo um caos, um emaranhado de confusão no casamento e na família. Sabe por quê? Somente falta de organização. Há pessoas que são ótimas, né? Para a organização, até trabalham com isso. Mas há pessoas que têm uma dificuldade muito grande com a organização. E o que a gente faz? A gente pede ajuda. E aquela mulher só precisava organizar o seu mundo interior para ela organizar a casa dela. Organizou a casa, ficou tudo na santa paz. Nós precisamos ter uma casa organizada. Outra coisa que a gente precisa para a gente criar os nossos filhos hoje é menos tela. Menos tela, irmãos. Eu ganhei meu primeiro celular, acho que há 20 anos atrás. Não fui criada com celular. E era uma bênção, sabia? Você saía de casa, ninguém te encontrava. Ninguém te encontrava, não tinha aquele negócio de vez para mim, e toda hora você tem que olhar celular. Vai comprar uma roupa, está lá no camarim lá do shopping, experimentando a roupa, está o telefone tocando, aí você sabe que é o toque do marido. É o marido que está ligando, e aí você tem que parar para pegar a bolsa, para pegar o celular. Coisa boa quando você saía de casa, ninguém te achava, né? Hoje o negócio está muito diferente, mas olha só, menos telas. Cuidado, tem idade para começar a usar telas, irmãos. Tem idade para começar a usar telas. Observe na organização e limite o tempo de telas do seu filho. Limite também o que é que ele vai ver na internet. Hoje os pais estão concorrendo com as telas, é muito difícil. É um impacto tecnológico muito grande, com conteúdos inadequados. Eu vou dizer aos irmãos, eu sou mãe, sou educadora, sou psicóloga. Eu acho, eu penso, eu entendo que crianças até 6, 7 anos, até mais, não precisa de celular não, mãe. Sabe o que eles precisam? De brincar. Eles precisam tomar banho na chuva. Precisam brincar. Precisam estar junto com outras crianças. Hoje nós estamos vivendo uma vida que está trazendo para muitas pessoas o problema de serem antissociais. Porque é cada um no seu celular. Ninguém conversa mais. Nós precisamos deixar nossas crianças interagir umas com as outras. Deixa brincar, deixa ralar o joelho. Deixa a criança ter contato com a natureza. Deixa a criança brincar com animais. Brincar com massinha. Brincar com jogo. Criança pode criar. Dentro da palavra criança tem criar. Criança cria. Criança tem capacidade para criar. Pode pôr o próximo slide. Isso. Criança tem capacidade para criar, mas a gente entrega tudo pronto. Seu filho tem que brincar com outras crianças. Tem que fazer castelinho de areia na beira da praia. Tem que amassar barro. Olha, eu fui criada com 2 irmãos, numa chácara. É verdade que eles judiaram muito de mim. Eu sobrevivi pela graça do Senhor. Mas eu andei de carrinho de rolimã, sentava na folha de bananeira no alto do morro e descia.
vinha correndo e pulava naquele monte de terra que a draga tinha passado e tirado daquela terra. Eu fazia búlica. Quem sabe o que é búlica? Para jogar bolinha de gude. Eu fazia búlica com calcanhar. O calcanhar ficava vermelho, né? Ficava lisinho, brilhava. A unha era arranhada de tanto jogar bolinha de gude. Criança tem que brincar, irmãos. Criança não tem que ficar em tela. Quem você acha que tem algo melhor para dar para os seus filhos? A mídia ou o seu lar? A mídia ou a sua igreja? Irmãos, eu não sei se é porque eu sou educadora, eu curti muito educar meus filhos. Curti muito educar meus filhos. Eu amava ensinar uma coisa para eles, e depois, quando estava no meio do povo, eu via eles executando aquilo que eu tinha ensinado. Como é bom a gente criar os nossos filhos. A gente é obrigado a terceirizar, porque a gente trabalha fora, é obrigado a terceirizar. Mas evite o máximo, tente deixar seu filho ser criança. E tente você mesmo educar os seus filhos. Criar filhos na época do iPad, irmãos, é um desafio constante. Mas a presença atenciosa e o amor que impõe limites são fundamentais na vida das crianças. Outra questão que eu quero colocar é que a sua casa não é hotel. Seu filho tem que ter uma atividadezinha, um trabalho em casa. Ele pode jogar o lixo fora, ele pode dar comidinha do gato, mas ele tem que ter uma atividade. Ele precisa começar a aprender a cuidar da casa. Hoje nós temos uma geração cheia de direitos e com poucos deveres. Já perceberam? Eu me lembro na escola, quando eu estava ainda na escola, tinha criança que falava para mim assim: ô tia, minha mãe vai no conselho tutelar, hein? A gente já era ameaçado. As crianças conhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente. As crianças conhecem os seus direitos. Olha, filhos precisam de limites, precisam de regras. Casa tem que ter regra. Precisam de deveres, mas, sobretudo, precisam de amor e presença saudável dos pais. Eu digo presença saudável. Os irmãos entenderam? Vou contar uma coisa triste para vocês. Quando eu era adolescente, eu amava a hora que meu pai ia para o trabalho. Ficava uma paz na nossa casa. Mas quando na Central do Brasil apitava aquela campainha que todo mundo ouvia, a rua toda ouvia, de 4:30 da tarde. Eu tomava meu banho correndo, comia alguma coisa para dar tempo de me fechar no meu quarto e só sair do quarto no outro dia. Não é essa presença que seu filho precisa de você. Quando você chega, tem que chegar a paz. Tem que chegar o sorriso. Tem que chegar a alegria. Qual é o problema? Acabou o gás? Papai resolve. Qual é o problema? A janela emperrou, não abre? Papai resolve. Qual o problema? A mamãe está cansada? Papai vai ajudar a mamãe. Eu disse presença saudável dos pais. Filhos precisam de limites. E eu fico pensando e pergunto para vocês, o que é isso de ficar fazendo dengo na hora que seu filho está fazendo pirraça? Irmão, que negócio é esse de deixar seu filho gritar com você, bater no seu rosto, te chutar? O que é isso, irmãos? Que é isso que o seu adolescente fica no computador até de madrugada? E vocês vão dormir, não sabem o que ele está vendo, com quem que ele está conversando. Ele não é adulto, o adulto lá são vocês. As coisas não podem ser invertidas. Ele não pode pensar, meu pai nem liga. Não, ele tem que dizer, meus pais são chatos porque eles me amam. Eles tomam conta de mim. Ele quer saber o que eu estou vendo no computador, com quem eu estou conversando. Diga não quando for preciso. Diga não quando for preciso. Mas pensa sempre que pais precisam ser firmes, sem perder a doçura. Eu tinha isso para mim quando eu era professora, quando eu lecionava para crianças. Nós precisamos ser firmes, sem perder a doçura. A vida vai frustrar um dia os nossos filhos, nós precisamos dizer não, precisamos dar limite. Traumático é crescer mimado e fraco para enfrentar a vida. Dizer não traumatiza. Criança não precisa de celular. Criança precisa de pais presentes. Criança precisa de pais presentes com tempo de qualidade. E nem sempre tempo de qualidade é levar seus filhos num lugar luxuoso. Às vezes um passeio na praça. Às vezes, irmãos, quantas vezes em casa não tinha nada que a gente pudesse fazer, não tinha dinheiro. E abria uma toalha de mesa no meio da sala. Naquele tempo, a gente ia na locadora, pegava um filme, né? Eu sou antiga, gente. Pegava aquela fita, né? E ia lá e colocava bombom, pizza
E a gente assistia um filme com as crianças, comendo pizza, comendo bombom, brincava. Que lembrança seus filhos terão do lar quando eles forem adultos? Que lembrança eles terão de você gritando com a mãe deles? Da mãe deles igual uma histérica, louca, sem domínio do Espírito Santo sobre a sua vida? Na sua casa precisa ter limites, precisa ter hierarquia. Se te chamarem de rígido, de chato, você é chato porque você ama. É a sua hora de ensinar os seus filhos. Sabe, irmãos, antigamente a gente tinha uma educação violenta, acho que vocês lembram. Tem gente que sofreu muito. Eu tinha na minha igreja 2 irmãos diáconos, um é pastor agora. Eles tinham uma história muito triste do pai com eles na infância. Eu nem vou dizer aqui, mas muito triste. Antigamente, tudo era na vara, era no fio do ferro, era na chinelada, era no espancamento. Mas parece, irmãos, que as pessoas não entenderam o valor e o objetivo do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Parece que não entenderam a importância de uma educação não violenta e não atentaram para a valorização dos direitos da criança, da importância de uma educação socioemocional. E não entendendo isso, pularam de uma educação violenta e autoritária para a pior de todas, uma educação permissiva. E hoje tudo pode. E as crianças crescem mimadas e sem preparo para a vida. Mas eu quero deixar uma observação aqui. Use de limites, mas limites inteligentes. Limites equilibrados. Diga o porquê do não. Não provoque a ira do seu filho. Beije seu filho, porque isso é bíblico. Eu digo limites inteligentes. E quero passar já para a terceira parte e última dessa palavra com os irmãos. Quero saber se tem gente acordada aí, pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Vocês são muito educados. Não, não é só isso. Vocês são crentes e querem receber da palavra de Deus. Criando filhos em tempos difíceis. Primeiro eu disse para você que além de criar, é para educar. É para ensinar. Segundo, eu disse para você que a gente tem que educar com amor, mas também com limites. Criança não pode ir empurrando a porta da sala do pastor e entrando, não. Com licença, tem que ensinar, tem que ter limite. Terceiro lugar, eu quero dizer para você, no caminho, seja exemplo e deixe um legado. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 4,16, cuida bem de ti e da doutrina. Cuida bem de ti primeiro, depois você vai cuidar da doutrina. A história dos seus filhos começa com vocês. A história dos seus filhos começa com o namoro de vocês. Eu tenho mais de 20 anos de clínica psicológica e eu parei de tratar de crianças. Com pouco tempo que eu era psicóloga, que eu abri consultório, poucos anos eu parei de tratar de criança, porque os pais me davam trabalho demais. As crianças são vítimas dos pais. Deixa eu melhorar isso aqui. Os nossos filhos são vítimas nossas. Eu estou incluída nisso aqui. E eu parei de ensinar, de tratar de crianças, porque o problema das crianças estava nos pais. Mas os pais não podiam ser humildes de reconhecer o seu erro e mudar. Então era muito difícil. Mas o nosso verso bíblico vai ser colocado agora com um destaque para você. Ensina a criança no caminho. Não é ensinar para a criança qual é o caminho. Não é faça o que eu mando e não o que eu faço. Não é o caminho é este. O caminho é onde eu estou andando. Vamos comigo, eu vou te ensinar no caminho que é Jesus. Aleluia. Não é dizer para ele como que é fazer. Sabe, eu não estou me referindo a pessoas religiosas. Eu não estou falando de um membro de igreja que tem performance de crente. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que levam Deus a sério, que colocam o rosto no pó, que se incomodam com uma palavra simples como essa de hoje, que assentam no seu coração, eu preciso mudar como pai, eu preciso mudar como mãe, eu preciso salvar o meu filho.
Nós estamos precisando viver aos pés do Senhor se queremos ter filhos aos pés do Senhor. A gente sempre quer que o nosso filho tenha mais na vida do que a gente, sim ou não? Quem não estudou pensa o quê? Eu quero que meu filho estude, né? Quem pagou aluguel a vida toda, ora para o filho comprar uma casa. Nós queremos que os nossos filhos vão além de nós. Irmãos, na vida espiritual, os nossos filhos precisam ir além de nós. Mas se você quer que seu filho ore mais que você, que ele seja mais assíduo à igreja que você, que ele se envolva com os trabalhos da igreja mais do que você, então você tem que dobrar o seu modo de ser crente. Você tem que melhorar. Se ele não vir Jesus na sua vida e na sua casa, irmãos, a gente não faz a cabeça dessa garotada depois que já estão grandes, não. E olha que eu escuto muita coisa que fica escondida dentro das igrejas, que fica escondida dentro dos lares. Na igreja é a família perfeita, mas em casa as crianças se revoltam com isso. É como aquela história, né, antiga, igual a mim, do menininho que queria morar na igreja. E aí, acabou o culto, o menininho queria morar na igreja, começou a chorar que não queria ir para casa. E vamos para casa, e não ao carro, meu filho, e nada tirava a criança da igreja. E está o menino chorando, até que alguém resolveu dar uma atenção específica, e chegou perto dele: filhinho, por que você não quer ir para casa? E ele disse: eu quero morar aqui na igreja. E a pessoa disse: não, aqui na igreja é ótimo, aqui é muito bom, mas você precisa ir para a sua casa. Não, eu quero morar aqui. Mas por que você quer morar aqui? Porque aqui o meu pai é tão bonzinho. Sabe, irmãos, o meio mais eficaz de ensino é o exemplo. Crianças gostam de imitar. Criança gosta de calçar o sapato da mãe, não é? De pegar a bolsa da mãe. Gostam de calçar o sapato do pai, botar o paletó do pai. Crianças reproduzem comportamento. Você quer saber como é o lar? É só você dar aula para eles na EBD. Vai trabalhar com criança que você sabe direitinho como que é lá na casa dele. Se ensinam a emprestar as coisas, se são gentis, se é tudo na base do supapo, do empurrão. Criança reproduz comportamento. E eu quero perguntar para você hoje. Eu não sei se você é do louvor, eu não sei se você é da diretoria da igreja. É bom pregar para uma igreja que a gente não conhece, que a gente fica mais à vontade. Eu não sei quem é você. Mas eu quero perguntar para você. Seus filhos podem te imitar? Tem um livro, pastor Elias, muito bom, que nós estudamos com a igreja. Acho que é do Bill Hybels. Quem é você quando ninguém está olhando? Seu filho pode te imitar quando não tem ninguém olhando? Se o seu filho passar a imitar você, ele está protegido das ciladas do diabo? Segundo o nosso texto de Provérbios 22, 6, para ensinar o caminho é preciso estar nele. Então a minha palavra para você pai, para você mãe, é: cuide de você. Cuida da sua vida espiritual. Está roubando dízimo? Para de roubar. A expressão é pesada, mas não é minha, ela é bíblica. Ela é bíblica. Ensine seus filhos a serem dizimistas. Irmãos, é bom demais. Eu me lembro que a gente dividia o nosso dízimo entre as crianças. E aí eu dava para o meu filho, dava o dízimo para a minha filha, e a igreja, o povo levava o dízimo lá na frente, era uma igreja muito grande, então era lindo aqueles corredores, às vezes tinha que repetir em 3 vezes, que a igreja era muito grande, e não tinha piques, né, não tinha, então o povo ia todo trazer o dízimo no gasofilácio, e eu ia andando e eles doisinhos na minha frente, que alegria que eu tinha. Qual foi a minha surpresa? Um dia o meu filho virou para mim, menininho, e falou assim: ô mãe, olha só, não quero mais que você me dê dízimo para eu dar na igreja, não. Fica tranquila, mãe, eu já aprendi. O dia que eu arrumar um emprego, aí eu vou ter dízimo. Mas isso é mentira, aquilo lá não é meu dízimo. Isso é mentira, aquilo lá não é meu dízimo. Então eu não quero mais entregar aquele dízimo. Mas você pode ficar tranquila que eu já aprendi. Irmãos, que coisa maravilhosa, meu filho é um servo de Deus. E cresceu, começou a trabalhar e foi dar o dízimo. É maravilhoso ensinar os nossos filhos. Sabe, quando os filhos estão num ambiente onde eles veem que o pai depende de Deus, que a mãe depende de Deus, que o pai cuida da mãe, que a mãe cuida do pai, esse filho fica seguro. A minha palavra para você como pai nessa noite é: cuida de você. Você já foi um crente melhor do que você é hoje? Então você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa cuidar de você para ensinar no caminho.
Se você for exemplo para os seus filhos, você vai deixar um legado para os seus filhos. Hoje é Dia das Mães, e eu quero pedir licença para deixar um testemunho sobre a minha mãe. A minha mãe hoje, ela enfeita os céus. Minha mãe foi uma mulher linda, maravilhosa, espetacular. Uma mulher muito simples, mas uma mulher apaixonada por Jesus, pela palavra e pela igreja de Jesus. E quando a minha filha nasceu, ela foi registrada lá no meio do mato, que tinha um cartóriozinho lá, para poder ter o nome igual da avó. Mas vale, a certidão dela é válida. Mas ela ficou com o nome idêntico da avó, porque eu precisava fazer essa homenagem para minha mãe, e Deus me abençoou para isso. Irmãos, a minha mãe, ela me ensinou tantas coisas. Eu fui discipulada pela minha mãe. Isso fez uma diferença enorme na minha vida. Minha mãe ia para os trabalhos, naquele tempo, Sociedade Feminina Missionária. Não era nem mulher cristã em ação. Era o lilás e branco. E eu lá com ela. Era sempre assim. Ela fazia assim para mim, ó, eu dava o braço a ela e vamos embora. E eu subia morro com a minha mãe. Minha mãe chegava na casa, abria a Bíblia, orava. Aí eu via minha mãe ajoelhando com a dona lá da casa, e a mulher chorando, aceitando Jesus, e eu cresci nesse meio. Eu cresci nesse meio. E eu vi na vida da minha mãe, eu nunca vou esquecer, naquela praça, perto da igreja, a minha mãe passou, viu uma pessoa no banco, e ela falou assim, filha, espera aí. Hoje eu vou perguntar para ela, o que eu fiz com ela para ela não falar mais comigo? Se for preciso, eu vou pedir desculpa para ela. Eu lembro que eu falei assim, mãe, ela é doida, não vai não? Minha mãe, eu vou sim. E ela era doida mesmo, morreu no hospício. Não, é coisa séria, não ri não, que eu estou falando coisa séria. Mas a minha mãe foi lá. Minha mãe foi lá, sentou do lado da pessoa, e eu de cá com medo do que ia dar. E a minha mãe, sabe, gente, há pessoas que são tão más, que elas ficam loucas. Maldade enlouquece. E a minha mãe conversou com aquela pessoa, e pediu desculpa a ela, e deu um abraço nela. E eu olhando e pensando, não merecia, mas a minha mãe me ensinou. Nunca vou esquecer, quando eu dirigindo o carro, eu já era uma moça, eu dirigindo o carro, a minha mãe disse assim, filha, para que é hoje, que eu vou falar com a fulana. E pedir perdão a ela e dar um abraço nela. Mas a fulana tinha tido alguma coisinha lá com meu pai, né? E quem descobriu fui eu. E eu disse, mãe, você vai falar com ela? Minha mãe, vou porque eu sou crente. Eu fui discipulada pela vida da minha mãe. E a minha mãe foi lá. Aí eu fui também, porque eu queria ver. E ela chegou, minha mãe chegou e falou, fulana, eu quero dizer para você que tudo passou. E que você me perdoasse por alguma coisa. A minha mãe que pediu perdão. E ela encheu os olhos de lágrimas e disse assim, dona Esther, como que eu pedi a Deus para a senhora fazer isso? Porque eu torcia por esse dia, mas eu nunca ia ter essa capacidade que a senhora está tendo. E tudo morreu ali, acabou ali. A minha mãe, a gente morava numa chácara, minha mãe fazia geleia de tudo quanto era fruta. E ela tinha uma técnica que ela derretia a parafina, e ela aproveitava os vidros de maionese, né, para colocar a geleia, e depois ela entornava a parafina ali, a parafina não descia para dentro do doce. A parafina fazia uma camadazinha ali, ficava tampada. Quando a gente fosse comer o doce, era só empurrar assim que a parafina saía. Minha mãe colocava, tinha um murinho que separava a cozinha da copa. Gente, eu estou entregando minha idade hoje, né? Eu sou do tempo da copa. E aí, minha mãe colocava em cima do murinho um monte de vidros de geleia. Mas era muito, tinha muita fruta na chácara. E um dia eu falei assim, mãe, para que tanta geleia? Ela disse, filha, quando os irmãos da igreja vierem aqui, a gente dá uma geleia para eles levarem para casa para tomar café. Ela me ensinou a dar, a presentear, a fazer bem para as pessoas. Nós tínhamos uma horta muito grande na nossa chácara. A horta era muito grande, meu pai que fazia aquilo tudo. E minha mãe arrumou uns balaios. Não sei se aqui vocês sabem o que é balaio. E tinham vários balaios lá em casa. E aí o pessoal chegava da igreja, ia muito lá em casa, todo mundo gostava de ir lá, às vezes chegava lá em casa, já pegava uma faca, a gente sentava embaixo do pé de laranja, e como a gente chupava laranja. O pessoal da igreja gostava muito da nossa casa, minha mãe era vice-presidente da igreja, meu pai era líder na igreja, e quando as pessoas iam lá, na hora de ir embora, minha mãe dizia assim, não vai embora agora não, vamos lá na horta.
Pegava um balaio, vamos para a horta. Chegava lá, tirava cenoura assim enorme, lavava, couve. A pessoa ia para casa tendo passado no hortifruti. E a alegria da minha mãe era aquela pessoa ir embora, suprir a geladeira dela e a casa dela. A minha mãe amava pregar a palavra do Senhor. Minha mãe foi uma pessoa extraordinária. Ela foi a minha melhor amiga. Hoje a minha filha é a minha melhor amiga. E eu vou dizer uma coisa para você. Ainda que meu pai e minha mãe fossem líderes na igreja, e todo mundo achasse nossa família muito bonita, eu sofri muito na minha infância. E no início da minha adolescência. Eu passei por coisas que eu não precisava ter passado. Mas sabe o que fez diferença na minha vida? Foi ter conhecido Jesus quando eu tinha 9 anos de idade. Qual idade tem seu filho? Talvez se eu fosse conhecer Jesus com 16 anos, eu já tivesse desencaminhado do caminho. Um dia, eu estava no templo, porque meus pais não eram turistas, podia estar chovendo, podia estar fazendo frio, a gente estava lá. Nossa casa tinha muita lama, era uma chácara. Chegava na igreja todo mundo bonito. O que a gente fazia? A gente descia debaixo de chuva, ou a gente colocava um saco plástico até o joelho, ou a gente descia com um sapato velho. Quando pegava o asfalto, chegava na casa da minha avó, a gente ia lá no tanque, no final da casa, todo mundo botava o sapato sujo de lama, pegava na sacola, a meia limpa, o sapato limpo, calçava, porque agora é asfalto. Para chegar na igreja, a altura, todo mundo bonitinho, né? Chegava lá. Quando a gente voltava, dava trabalho. Todo mundo já cochilando, eu ganhava o colo do meu pai, não esqueço, mas a gente parava lá na vovó. Aí pegava aquele sapato gelado, sujo de lama, calçava, e agora vamos amassar a lama até chegar em casa. Mas nunca faltava um domingo na casa do Senhor. E teve um domingo, graças a Deus, era o meu domingo, que eu me sentei sozinha, não estava sentada com meu pai nem com a minha mãe. Eu era magrelinha, felinha, cabelinho sarará. Hoje as coisas estão assim melhores, né? Mas naquela época não tinha muita coisa. E eu estava lá, magrelinha, feinha, lá no cantinho. Mas quando o pastor Edmundo Barreto Antunes pregou, aquele homem falou do Monte Calvário, ele falou da cruz do meio, ele falou das 2 cruzes, e ele falou que aquele amor lá tinha sido por minha causa. Irmãos, como eu gosto de lembrar daquele dia, nunca mais eu vou esquecer. Quando ele perguntou quem queria receber Jesus como Salvador, eu queria levantar a mão, mas eu não consegui. Fui para casa, eu só pensava no apelo do próximo dia. Quando chegou a outra noite, eu não sei nada que ele falou, mas eu lembro que quando ele perguntou quem queria aceitar Jesus, a imagem que eu tenho do Monte Calvário hoje, foi a que foi feita na minha mente, naquele culto, naquele apelo. Eu levantei a minha mãozinha sozinha, entreguei minha vida para Jesus com 9 aninhos de idade. Quando eu estava com 18 anos, já tinha passado na primeira fase do vestibular para serviço social, eu desisti do serviço social e fui estudar no Instituto Batista de Educação Religiosa, em 1980. Era uma escola para moças que ficava perto do Seminário do Sul. Éramos 300 moças internas, num colégio interno. Eu fui me preparar para servir melhor a Deus. E aí tem experiência que não acaba mais. Eu estou contando isso para você, para dizer que você precisa ser para discipular o seu filho e deixar para ele um legado. A minha mãe deixou para mim um legado. Eu me apaixonei por Jesus, me apaixonei pela Bíblia Sagrada, me apaixonei pela igreja de Jesus. Eu disse para o pastor Elias que eu estou me sentindo desigrejada, que eu estou aqui há 1 ano e ainda não tenho uma igreja. E ficar longe da igreja é prejuízo na vida espiritual. Nós precisamos da igreja, precisamos dos irmãos. A minha mãe me deixou um legado. O meu avô me deixou um legado. Meu avô era um pregador em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Meu avô não estudou, mas ele leu todos os livros de Billy Graham. E o meu avô desenvolveu a fala, e ele tinha uma oratória nata. E o meu avô pregava, e eu via o meu avô pregar. Meu avô pregava com muita eloquência. Uma vez estava pregando numa praça, aquele culto ao ar livre, não sei se tem alguém aqui que é de 1962, mas a gente tinha culto ao ar livre, né? 1970, tinha culto ao ar livre. E o pastor, meu avô pregando, e aquele círculo de pessoas, não tinha alto-falante, não tinha nada, era no gogó mesmo. Meu avô pregando, um bêbado começou a perturbar. Aí não tinha aquele diácono com unção de iniciativa, né? Teve que ser meu avô mesmo.
Meu avô foi lá, deu uma gravata assim no bêbado e pregou com a cara do bêbado aqui, com a cabeça do bêbado aqui. E para todo lugar que ele ia, ele arrastava aquele bêbado. E o bêbado está ali, meu avô não soltou mais o bêbado, e meu avô pregou. Quando acabou de pregar, o meu avô convidou quem aceitasse Jesus como Salvador. O bêbado levantou a mão, não sei se por medo, mas ele levantou a mão. E aí convidou para ir à igreja. O bêbado foi para a igreja. E aí a gente ia levando, nessa época, todo mundo que se convertia, né? Ali na praça, ia para a igreja. O homem foi para a igreja. Quando chegou no culto do meio da semana, o homem estava lá. Quando chegou no domingo, ele estava lá. Para a gente resumir, ele tinha uma esposa com quem ele não era casado, tinha uma penca de filhos, para eu não errar na quantidade. Eles não tinham nem certidão de nascimento. O homem aceitou Jesus como Salvador de verdade ali naquela praça. A igreja fez o casamento deles, legalizou a vida de todos eles documentados, arrumou emprego para eles. Esse homem se tornou diácono da igreja. Meu avô me deixou um legado. Meu avô estava na última semana de vida, eu fui vê-lo. E ele falava tão baixinho, que eu tive que colocar meu ouvido assim, abaixar lá na cama, para escutar o que meu avô estava falando. E o meu avô falou assim para mim: filha, prega a palavra. Ai, irmãos, eu nunca vou esquecer disso. Ele estava querendo dizer para mim assim: eu estou morrendo, eu não vou pregar mais, mas prega a palavra. Você não tem que ser um pregador para deixar um bom legado para o seu filho. Mas é maravilhoso saber que a minha mãe me deixou um legado, que a minha mãe me discipulou. Mas ela não me discipulou com palavras, ela me discipulou com vida na vida. Ela vivia e ela me ensinava. E hoje eu estou aqui para falar para você que está difícil criar filho, mas que a gente não precisa ser uma família arcaica. Vocês trabalharam famílias modernas. A luz na sua casa pode acender, se você bater palma, você pode usar toda a tecnologia, você pode ter uma casa super tecnológica, está tudo bem. Você olha o que há de modernidade na vida, compara com a palavra de Deus. Se não estiver dentro da Bíblia Sagrada, não serve para você. Porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, selado pelo Espírito Santo de Deus, teu nome está na palma da mão de Deus, o Espírito Santo está com você, você é a igreja de Jesus e Deus conta com você. O modelo bíblico para casamento, na família cristã, é um homem se casar com uma mulher. Deus não deu um Ivo para Adão, Deus deu uma Eva para Adão. O modelo é um homem se casando com uma mulher. O modelo nosso é Cristo sendo a rocha, o alicerce do casamento. O modelo é preservar, lutar com fidelidade pelo casamento até que a morte os separe. É isso que a Bíblia ensina. O modelo bíblico para o casamento são famílias fortalecidas no Senhor, sendo uma referência para a sociedade, uma referência moral e espiritual. Observe toda essa modernidade. Pode ser uma família moderna, mas se não tiver de acordo com a palavra, não serve para você, porque você é Igreja Batista Central de São José dos Pinhais. E aqui nessa igreja, o manual é a Bíblia. Amém? Não temos que ser arcaicos. Precisamos pedir a Deus sabedoria, cumprir o nosso papel de pais e nunca abrir mão da santa e poderosa palavra de Deus. Olha, não perca tempo, o filho cresce rápido demais. Aproveite todos os minutos. Se você for à cama dele hoje, antes dele dormir, vai lá na cama dele e fala algo precioso para ele. Seja discipulador dos seus filhos. Nesse último item que eu trabalhei com você, eu quero dizer que o que mais importa agora é você cuidar de você, para você cuidar do seu filho. Você entendeu isso? Cuida bem de ti. Cuida bem de ti. Primeiro, olha só, houve uma época em que a atenção era toda voltada para os jovens. Eu pregava muito para jovens. E usava-se muito aquele versículo: eu vos escolhi jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Irmãos, eu estou terminando, tá? Me perdoe, acho que eu passei do horário. E a gente trabalhava muito com jovem, porque o diabo estava de olho nos nossos jovens, e as igrejas trabalhavam muito com jovens. Depois chegou uma época que o foco voltou para adolescente. Eu preguei muito para adolescente também.
E tudo era para adolescente, porque os adolescentes eram perigo, o medo dos pais era chegar na adolescência. E a gente trabalhava muito com a adolescência. Chegou o tempo em que agora o foco está nas nossas crianças. Eu não sei se os irmãos estão percebendo. O inimigo não vai esperar ser adolescente, ser jovem nem adolescente. É nas crianças. A mídia já está querendo fazer a cabeça das crianças. O mundo jaz no maligno. Mas eu estou aqui com você hoje para dizer para você que a minha visão hoje, que Deus está me dando, numa igreja que está trabalhando família, é que não é jovem, não é adolescente, não é criança, são os pais. Porque se você e sua mulher, se você e seu esposo não forem crentes sérios, crente da palavra e do poder, vocês não vão conseguir manter seus filhos firmes com Jesus até o final da vida deles. Nós precisamos cuidar dos casais, cuidar das famílias, para que as crianças saiam daquele lar, fundamentadas em Jesus Cristo, tendo valores éticos e morais. Eu quero dizer, cuida primeiro de você. E para encerrar, dizer para você que é um desafio muito grande criar filhos hoje. Mas nós contamos com a graça, contamos com a misericórdia do nosso Deus. E é possível para você criar os seus filhos na casa do Senhor, na presença do Senhor. Quero te convidar a deixar um legado para o seu filho, um legado para a sua filha, a exercer um amor que também impõe limites, a não só criar, mas a educar os seus filhos. Mas seja primeiro você, seja primeiro você. Evangelizar e discipular crianças não é algo que pode ser deixado para depois. A fé começa a ser formada antes da vida adulta. E quando uma criança aprende desde cedo quem Deus é, isso pode transformar toda a sua vida. Os irmãos estão ouvindo ainda um pouquinho? Deixa um legado para o seu filho, um legado de fé, um legado de amor, um legado de amor pela palavra, um legado de amor pela igreja. Mas para terminar, eu quero dizer para você, e eu sei que você vai entender, que quando o avião despressuriza, é mais inteligente que os adultos primeiro coloquem as máscaras em si, para depois colocarem nas crianças. Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça. Comece a orar a Deus sobre a sua vida. Pergunta para Deus, Senhor, que tipo de crente eu sou? É só performance? É só aparência? É só membro de igreja? Deus, onde eu estou? O que eu fiz com a fé? O que eu fiz com tudo que eu recebi do Senhor? Pede a Deus, Deus, faz de mim um servo de acordo com a tua vontade. Encha-me do teu espírito, me faça transbordar. Pede a Deus, eu quero ser uma pessoa que transmite Jesus Cristo dentro do meu lar, dentro da minha casa.